Você acredita em demônios? Bom, eu me chamo Gaibon e sejam bem-vindos ao começo de Candlehead. E no vídeo de hoje, irei contar um relato de um distante amigo meu, que resolveu brincar com o desconhecido. Então se acomodem, peguem seu café e se preparem para ouvir algo que irá deixá-los com uma única pergunta ecoando na mente: demônios realmente existem? Eu não acreditava em nada disso, de verdade. Demônios, rituais, círculos de sal, tudo parecia folclore. Velhas histórias de advertência envoltas em mistério. Provavelmente foi por isso que a gente riu quando Jonas apareceu com aquele livro velho e esquisito. Era uma sexta-feira à noite. Eu, Jonas, Jay e a Lina estávamos na casa de Jay. Os pais dele tinham viajado para o fim de semana e a gente estava naquele tipo de noite em que nada acontece. Preguiçosos, cansados, meio bêbados, meio entediados. Jonas tinha fuçado numa caixa de coisas do pai dele no porão quando encontrou o livro. Um tomo pesado, encadernado em couro, com as bordas rachadas e páginas que pareciam manchadas pelo tempo, ou por algo pior. Na capa dizia A Chave Menor de Salomão. A maioria parecia bobagem. Um latim desbotado, símbolos estranhos, alertas dramáticos. Mas Jonas virou para uma das páginas marcadas, o dedo batendo num nome sublinhado. Orobas. Ele disse. Aqui diz que ele fala a verdade, protege as pessoas. Um dos bonzinhos. Jay riu. Um demônio, gente boa? Você só pode ser de brincadeira. A Lina revirou os olhos, já de saco cheio. Eu não sei o que me fez dizer aquilo. Talvez o tédio, a cerveja demais, ou somente a pura curiosidade. Mas eu falei, vamos invocar ele. A gente não estava levando a sério. Era só uma bobagem para matar o tempo. Dar umas risadas. Talvez gravar uns vídeos para postar depois. Acendemos umas velas que achamos numa gaveta bagunçada. Sentamos em um círculo no chão gelado de concreto e o Jonas leu as palavras em voz alta. Pulamos a maioria dos passos. Ninguém estava com um saco de fazer tudo certinho. Sem círculo de proteção, sem ervas especiais ou incenso. Somente a luz das velas e decisões ruins. E nada aconteceu. Isso fez a gente rir mais ainda. Era divertido. Um zoava o outro, tentava assustar. E no fim a gente ignorou tudo e foi jogar Mario Kart. Mas uns 20 minutos depois, a porta do porão rangeu e se abriu. Jay jurou que tinha trancado ela direitinho. Mas aquelas portas eram meio capengas. Ele foi lá e trancou de novo. Ainda rimos, dizendo que talvez o ritual tivesse funcionado. Então ouvimos uma batida suave no andar de cima. Só uma. Suave o bastante para não ser invasiva, mas agudo o suficiente para calar todo mundo. Depois veio o som de uma panela caindo no chão da cozinha. Jay subiu para ver. Voltou com a cara fechada. A panela nem estava na beirada. Foi empurrada. Deve ter sido aquele maldito gato. Lembro da Alina dizendo algo como deve ter sido vento, mas eu não estava convencido. O ar parecia mais pesado. Não frio, só estranho. Não me sentia mais à vontade. Tinha algo de errado lá. Então, algo bateu na parede atrás da gente. Alto, deliberado, forte. Todo mundo pulou. Até o Jonas parecia abalado. E era o mais difícil de se desestabilizar. Eu vi no rosto dele. Ele estava assustado, apavorado na verdade. Ele pegou o livro de novo e começou a ler com mais atenção. A testa franzida, e o resto do grupo percebeu que aquilo não era mais uma brincadeira. Folhando aquele livro, ele encontrou uma outra página. Orobas. Se invocado sem um círculo ou selo, pode vagar livremente. Embora não cause dano com as mãos, ele cresce com o medo e com o tempo. Pode atormentar, enganar e atrair a desgraça do mundo para você, para revelar a verdade. Na hora final, quando a sombra se faz carne, ele pode tocar, ele pode levar. A proteção está nos círculos de sal e na luz. Ele não pode cruzar nenhum dos dois, a menos que estejam quebrados. Se ele não possuir uma alma até o amanhecer, retornará ao seu reino. A risada de Jay saiu meio curta e forçada. Legal, muito engraçado. Então todos ouvimos respiração bem ao lado do meu ouvido, fria, incômoda, úmida e real.
Entrei em pânico, virei esperando ver algo, alguém, mas não tinha nada. Todos passaram pela mesma ocorrência. A voz de Jonas falhou quando gritou: "A gente não prendeu ele! Tá aqui no texto, sem vínculo, sem controle!" Mais barulhos no andar de cima. Então, uma lâmpada estourou na escada. A Lina gritou. Jay xingou. Já eu não disse nada. Estava tentando não surtar. Corremos. Jonas tentou procurar rituais de vinculação no Google. Sim, é engraçado, mas nem tanto quando estávamos cara a cara com algo que não compreendíamos. Era para ser divertido, só uma piada, e a gente entendeu tarde demais que não era. Corri para o andar de cima e peguei um pacote de sal. Desenhamos um círculo tremido ao redor de nós, todos bem juntos agora, quase sem falar, sem saber se devíamos vigiar o que estava ao nosso redor, apenas se encarando. Então, as luzes começaram a morrer. Uma lâmpada, depois outra, sempre fora do círculo. A escuridão estava se aproximando a cada estalo. A gente sabia que estava em perigo real agora. Levantei o celular com a lanterna, mas ela falhou. Mesmo a bateria estando cheia, não teria como ela ter falhado. Jonas leu de novo, quase no sussurro. Ele não pode tocar a alma a menos que ela escorregue da luz para a escuridão, seja no mundo físico ou metafísico. Não dorme, disse a Lina, a voz dela falhando no meio da frase. Acho que isso não vai ser mais problema, disse o Jonas. Duvido que alguém consiga dormir. Eram 4h25 da manhã, e a gente só precisava aguentar até o nascer do sol. O tempo passou devagar, mas passou. A próxima hora, eu nem sei descrever direito. Havia arranhões, não constante, só o bastante para não esquecer que estavam lá. Uma cadeira deslizou sozinha no chão. Algo ficava nos rodeando em volta daquele círculo, fora da luz, mas quando a gente conseguia olhar, não tinha nada. Ele desaparecia, apenas não existia. Só conseguíamos vê-lo pelo canto dos olhos. Alguma coisa batia na janela. Escutávamos um grito ensurdecedor de vez em quando. Parecia que ele estava tentando zombar de nós. Ele queria fazer a gente correr, a gente tentar sair daquele círculo. Então, algo aconteceu e confirmou a nossa teoria. O gás veio de repente, forte, azedo. A Lina começou a tossir. O fogão no andar de cima, alguém tinha ligado. Mas todo mundo estava no porão. Ninguém queria sair daquele círculo de sal, mas também a gente não podia ficar lá esperando a casa encher de gás. Decidimos subir juntos, devagar, um sempre iluminando os outros, como crianças brincando de pega-pega, com uma lanterna numa casa mal assombrada. O fogão estava no máximo e o botão tinha sumido, sido arrancado. Jay achou a válvula embaixo da pia, fechou com um alicate. Então, as lanternas dos celulares piscaram de novo. A gente correu, igual um bando de loucos, nos segurando uns nos outros, apenas correndo, de volta para o porão, para aquele círculo de sal. Ninguém falava mais, só respirava, fraco e trêmulo. Lembro de olhar pela janelinha do porão e ver o céu começando a ficar naquele tom cinza azulado esquisito, de leve, só o suficiente para fazer a gente acreditar que podia acabar. Aqueles barulhos de pássaro quando o dia começa a raiar, nada. Tudo ficou em silêncio, sem vento, nada se movia. Tudo estava em paz. Aquela sensação boa dos primeiros raios de sol na pele. E o nascer do sol foi lento. Sempre é quando você está esperando. Quando finalmente veio, senti como se estivesse prendendo a respiração por horas. A Lina se levantou, rígida. Acabou, né? Jonas ainda estava sentado. Não dizia muito fazia um tempo. Então de repente ele se levantou. Vou para casa, ele disse. O quê? Não, espera, Jonas. Tô cansado. Eu só quero dormir. Ele disse algo a mais, porém baixinho. Eu não entendi direito. Mas o Jay congelou. O que você disse? Jonas pareceu confuso. Nada, boa noite. E saiu. A gente não foi atrás. Começamos a limpar. Tinha muita coisa. A bagunça, as velas, as lâmpadas quebradas, o círculo de sal. Só tentando fazer o cômodo voltar ao normal, para parecer que nada tinha acontecido.
Então Jay disse, baixinho, o cerco. A gente virou e ele estava olhando para o chão. Havia uma falha, uma linha no sinal onde alguém pisou rápido demais. Uma única marca de calcanhar que borrava a borda. Uma brecha. E Jonas deveria ter ficado sentado bem perto daquele ponto. A gente só ficou olhando, não falou nada, não limpou, não quis admitir que ele estava ali. Apenas fingiu que aquela falha provavelmente deveria ter sido causada depois que a gente estava limpando. E o Jonas não atendeu mais nenhuma de nossas ligações desde então. A gente continuou dizendo para nós mesmos que ele só precisava de espaço, que saiu naquela manhã e foi para casa. Mas nenhum de nós viu ele realmente sair. A gente só lembra do som da porta. E quando eu penso naquele momento, eu não consigo tirar da cabeça essa sensação. E se o Jonas nunca tivesse saído daquele porão? E se a gente deixou outra coisa ir embora? Estou ficando com medo e mando essa história para você para que possa me ajudar. Porque eu consigo ver o Jonas me observando de longe quando ando na rua. E estou com medo do que ele pode fazer, se for ele mesmo.